a gente não tinha como dimensionar os serviços, a gente tinha um recurso que naquele primeiro momento não tinha nem vindo recurso do governo federal ainda não tinha sido encaminhado, os 7 milhões que foram encaminhados para o governo federal. A gente só estava trabalhando com um aporte feito em orçamento por ordem do prefeito de 5 milhões. Então qual foi a ideia? Pegar aqueles 5 milhões e a gente trabalhar em cima daqueles valores o que a gente poderia trabalhar pelo máximo de tempo por uma estimativa de horas utilizadas. A gente trabalha numa estimativa, tem tantas máquinas, se a gente vai ter tantas máquinas ou a gente precisa de tantas máquinas, a gente faz uma média da quantidade de horas que aquelas máquinas trabalham por dia, para a quantidade de horas que aquelas pessoas trabalham por dia, aí a gente multiplica aquilo pelo quantitativo geral e depois multiplica por 45 dias, por 30 dias e vê o valor que a gente, o máximo que a gente poderia chegar dentro daquela planilha pronta, de valor que a gente poderia lançar a mão. Não necessariamente a gente vai gastar 1,5 milhão com a RDAC, ou 3,5 milhões com a Vital, ou 3 milhões com a Conterg. A gente faz uma planilha, a gente fez uma planilha com um valor estimado de horas, com quantitativo estimado de horas que a gente poderia lançar a mão e com os itens que a gente naquele momento entendeu necessários. A gente precisava, a gente falou, será que a gente vai precisar disso? Tinha pedreiro, a gente não sabia nem que tinha limitador. A gente não sabia, por exemplo, que o recurso emergencial a gente não pode gastar com reconstrução. Por exemplo, uma recomposição de paralelo não pode ser gasto. Você pode gastar com abertura de acesso, mas uma recomposição de paralelo você não pode. Se você for reestruturar uma rede de drenagem, você não pode usar o dinheiro. E a gente não sabia disso, então a gente colocou ali os itens que a gente poderia ou não utilizar, dentro de um valor teto que a gente tinha orçamentariamente falando, e a gente trabalhou essa planilha dessa forma. O que acontece? Quando você entra na emergência, você tem que empenhar o valor total. Se eu coloquei um estimativo de 3, vamos supor, de 3,5 milhões de reais para Vital, eu tenho que ter um empenho total. Mas não quer dizer que eu vou gastar o dinheiro todo. E eu garanto, enquanto secretário de Federação de Obras Públicas, que o pagamento será efetuado na exata medida do objeto do contrato e do serviço que foi realizado. Nenhum recurso vai ser pago enquanto a gente não tiver absoluta certeza do que foi realizado. Isso os senhores podem ter certeza. Isso é uma determinação do prefeito Jorge Malha, é um compromisso meu com o prefeito Jorge Malha. Eu estou ali para dar suporte técnico e tranquilidade em relação a isso para ele, e é o que eu procuro fazer e é o que eu busco fazer. Ninguém está aqui. Eu sou filho de Teresópolis, eu nasci em Teresópolis, me sinto privilegiado por ocupar a posição que foi confiada a mim hoje. Me sinto privilegiado por poder estar numa situação em que eu posso ajudar a cidade de Teresópolis. Moro aqui, pretendo viver aqui minha vida inteira. Minha família tem uma história nessa cidade, tenho orgulho de ser filho do meu pai, tenho orgulho de ser filho da minha mãe, e olho no olho de cada um dos senhores e digo a vocês que o que foi feito com a melhor das intenções, foi feito para tentar ajudar. Se houve equívoco, nós somos seres humanos, se houve equívoco, a gente pode consertar, e eu acho que a gente tem que trabalhar junto para fazer isso. Se houve algum equívoco, se teve algum problema, se foi por uma ansiedade de resolver, algum rito processual foi ultrapassado, alguma coisa foi o que eu, segundo o relatório da CGU, segundo a orientação da TCU, isso não aconteceu, mas eu garanto aos senhores que tudo foi feito dentro de uma legalidade, dentro de um cuidado, e que não há aqui, pela parte do prefeito, pela parte do secretário de Fiscalização de Obras Públicas, nenhuma má-fé, nenhum direcionamento de recursos. Nesse momento, a gente está aqui para ajudar, para tentar resolver o problema da população da melhor forma e da forma que a gente pode. Então, eu acredito no que está sendo feito, acredito realmente no que está sendo feito, acredito que nós estamos ajudando, acredito que nós vamos fazer muito mais. Já estão sendo buscados recursos para a gente trabalhar a reconstrução da cidade. Esse período agora de desobstrução de vias, isso já está começando a gente
Ainda tem muita coisa para fazer, mas a gente tem que começar a pensar na reconstrução. Tem que começar a pensar da casa para as pessoas, tem que começar a pensar, a recompor as vias, a reconstruir bairros, a reconstruir escolas que foram destruídas, a reconstruir postos de saúde que foram destruídos. Então, a gente está aqui para isso, para tentar fazer da melhor maneira possível, tentar trabalhar da melhor forma, e é isso.